Então, essa palestra sobre Atman, a chama que nunca se apaga, acho que foi em 2014, que foi numa caravana que nós saímos rumo ao Rio Grande do Sul, e quando nós passamos por Santa Catarina, aí cada um de nós, né, se encarregava de falar sobre um assunto. E eu procurei, coube a mim, quer dizer, né, na verdade, a gente não escolhia, né, a gente era escolhido. E acabou que eu falei sobre esse princípio, né, Atman, né. Então, nós vamos discorrer um pouco a respeito, para eu, né, expressar aquilo que eu acho que significa Atman para nós. Então, antes da gente começar, eu trouxe uma ideia que diz o seguinte: que antes de nós nos tornar essa fonte de luz, apresenta-se diante de nós a longa jornada da mônada, né? Então, essa ideia das duas tríades entrelaçadas, cuja chama está no centro, é com esse propósito, né? Porque o homem perfeito, ele vai, né, depois de toda a sua peregrinação no mundo da matéria, a ideia é que depois de várias reencarnações, a gente possa encontrar esse estado de equilíbrio. No conceito teosófico, se postula uma grande causa primária, né, que todos nós teosofistas estudamos, né, que fala sobre uma realidade infinita. E essa realidade da qual a gente está falando aqui é uma realidade com maiúsculo, né, que não é essa realidade corriqueira, rotineira que a gente conhece, né? E dessa realidade provém toda a manifestação. Tudo aquilo que a gente conhece, né, vem desse único elemento, vem dessa única realidade. E essa causa raiz de tudo nasce em duas polaridades, que é aquilo que a gente conhece, né, como polaridades fundamentais e opostas, que é aquilo que a gente conhece como espírito e matéria. E entre esses dois, né, essas duas ideias, esses dois conceitos, surge uma relação. E a gente sabe que essa relação, ela tem a ver também com Ford, que não é o nosso objeto hoje de estudos, mas é o campo, né? É um campo de manifestação, né? Que e essa tensão que acontece entre esses dois polos opostos, eles, de alguma forma, são separados através do pralaya, né? Mas tende-se a se reunir quando vem a manifestação, quando vem a materialização, o pensamento divino, a ideia divina, quando vem a materialização, então a tendência é que esses dois opostos possam se reunir. E à medida que se realiza essa reunião, né, suscita o fenômeno que nós conhecemos, que nós denominamos, que foi convencionado como consciência, né, que é através da consciência, uma vez aqui fluindo, se expressando no homem, depois da sua individualização, que a gente começa a entender o significado da vida, né? O significado daquilo que o conceito de Deus, na verdade, né? E essa consciência e vida, elas são idênticas, né? No livro de Annie Besant, um estudo sobre a consciência, ela fala muito sobre isso, de uma forma bem consistente, né? Que consciência e vida são idênticas, elas são duas denominações para uma única coisa, aquele único elemento, aquela única realidade, considerada do ponto de vista interior e do ponto de vista exterior. E ela diz o seguinte, que não existe vida sem consciência, assim como não existe consciência sem vida, né? E vida é a consciência voltada para dentro. Quando a gente começa a despertar para uma investigação oculta, uma investigação mais profunda, é a vida em nós que está voltada para esse interior. E a consciência
é a vida voltada para fora. Se a gente não tiver essa consciência, a gente não tem como fazer essa investigação. Então, essas duas polaridades, elas são necessárias justamente por conta disso, né? Para que juntas, né? Não existe espírito sem que esteja envolvido em matéria, e não existe matéria que não esteja animada pelo espírito. E na materialização da consciência, quando a gente vem à manifestação e depois que a gente conquista a individualização, né, nós vamos considerar o que a literatura nos traz como orientação para o entendimento, ou seja, tudo é emanado da unidade. Então, a Blavatsky, na Doutrina Secreta, ela fala muito sobre isso, que a gente tem que ter essa ideia, que a gente tem que ter essa compreensão, que a gente precisa, na verdade, ter essa compreensão que toda a multiplicidade de formas que existem, que nós conhecemos e a que nós não conhecemos, elas vêm de uma única coisa, de uma unidade. E assim sendo, a nossa realidade manifestada é a mesma realidade imanifestada, passando pelo processo de diferenciação. Que seria, no caso, a diferenciação que se fala nas escrituras sagradas, né? Principalmente da doutrina secreta. Quando Blavatsky ela traz a ideia da materialização, que vem o primeiro plano, o segundo plano, o terceiro plano, até o sétimo, a ideia da diferenciação, a diferenciação de vibração, né? Então, digamos que lá na profundidade, ou lá em cima, a gente não sabe exatamente onde estão essas regiões, fala-se que essas vibrações, nessa profundidade, ela é extremamente sutil, mas na medida em que essa emanação divina, essa emanação do pensamento divino, ela vai se desdobrando, então ela vai se tornando mais densa. Então, essa é a diferenciação. Eu compreendo dessa forma, né? Então, do sutil vem para o mais denso. Então, ela se diferencia, sai daquela condição de pureza e vem para a manifestação, que ela vem e se mistura com tudo nesse sentido da vibração. Portanto, o que nós podemos entender e compreender como nossa verdadeira realidade é que ela se inicia com o princípio de Atman, Budi e Manas superior, a trindade divina que a maioria de nós conhecemos, já temos uma noção do que seja essa tríade divina, né? Mas o que nos parece real é o que temos como corpo mental inferior, corpo astral e corpo físico. Por quê? Porque nós temos uma ideia do que seja Atma, Buddha e Manas. Embora eles atuem em nós, nós ainda não temos, é uma ideia que a gente tem sobre isso. Porque o que está mais próximo de nós é o nosso corpo físico, o nosso corpo astral e o nosso corpo mental concreto. Ainda assim, muitos entre nós ainda não aceita que haja esse desdobramento, né, que vem desde o princípio, lá do plano divino, Adi, que é o primeiro, e sucessivamente até chegar no nosso corpo físico. Muitos de nós, tem pessoas teósofos que eu conheço, que falam, mas será que existe corpo astral? Então, é difícil a gente conceituar e aceitar que isso é real, porque a gente tem uma noção. Talvez a gente ainda não tenha vivido essa experiência. E aqui nós temos um diagrama que fala sobre os 7 planos da natureza, que é o plano divino, plano Adi, Anupadaka, átmico, búdico. Nós temos o plano mental, que se subdivide, assim como todos os outros planos, se subdivide em, né, abstrato e concreto, e também o astral e o físico. Então, nós temos essa ideia da mônada no plano Anupadaka, que a mônada ela não sai, ela não se afasta desse local, ali ela se autogera,
E pelo poder da vontade e pela necessidade de encontrar-se a si mesmo, o que que ela faz? Ela envia filamentos em toda a direção dos planos da natureza para que ela possa viver experiências. Porque a mônada tem em si a luz, mas ainda não tem o domínio da matéria. Ela não consegue ainda ter o domínio dos seus corpos físico, astral, mental e assim sucessivamente. Então, quando a mônada ela vem à manifestação, é criado, né, pelo poder da vontade, é desenvolvido um fio, né, um fio que vai fazer com que ela permaneça durante todo o processo da sua evolução no plano da matéria, ligada a essa divina vida, a esse Deus, ou a vida como um todo, a essa realidade. Então, o que que acontece? Quando ela vai às vezes a gente fala, né? Está descendo ou está saindo para fora? Eu não sei qual seria o termo mais interessante para a gente compreender, mas cada um cria para si a forma como pode entender. Eu costumo dizer que vem de dentro. Então, vem de dentro nesse processo de vir a conhecer a si próprio. Então, quando ela chega, né, esse filamento, esse fio, filamento vem de fio, né? Então, quando este fio ele passa pelo plano átmico, ele captura. Então, essa ideia, essa esfera vermelha, é como se fosse o átomo, né? O átomo permanente. Esse átomo vai estar conosco durante todo o nosso processo de evolução dentro da matéria. Então, quando a mônada ela passa pelo plano átmico, ela captura um átomo permanente. E ela continua no seu processo de busca, é como se ela estivesse no alto de uma escada. Olha para baixo e fala: o que será que tem lá embaixo? Então, nessa ânsia de saber o que tem embaixo, começa esse desdobramento, né? E depois, quando ela chega, né, que passa por todas as experiências aqui no plano físico, é como se ela olhasse para cima e perguntasse: o que será que tem lá em cima? Então, ela começa a fazer o caminho de retorno. Agora, só que quando ela faz o caminho de retorno, ela vai imbuída de todas as experiências que ela pôde absorver no momento, no tempo, nas reencarnações onde ela esteve presente no plano da matéria. Então, quando ela vai um pouco mais, né, desce um pouco mais na direção do conhecer-se a si mesmo, no plano búdico ela captura mais um átomo. E assim ela vai descendo. Aí, quando chega no plano mental, abstrato, ela captura mais um átomo permanente. E o que que acontece? Aqui, então, ela constitui, ela forma aquilo que nós conhecemos como a tríade divina, né? Primeiro, melhor falando, ela constrói o corpo causal, né? O corpo das causas, onde ficarão armazenadas todas as suas experiências e assim ela cria a tríade divina, que é a alma, aquilo que reencarna. O espírito entra dentro dessa alma, esta alma entra dentro da personalidade, para poder viver as suas experiências. Por quê? Porque ela é muito sensível, não tem como estar no plano da matéria, num plano tão denso como esse, com aquela porção divina que é tão sensível. Então, ela vai criando invólucros. E ela criando, né, a trindade divina, que é a alma, que é a individualidade, aí ela continua no seu processo de descida ou de saída de dentro. Então, ela captura, daí ela, como ela já capturou um átomo permanente, então agora ela captura uma molécula do plano mental. E assim ela vai até o plano astral, captura mais um átomo permanente do plano astral, e assim ela desce até o físico e captura mais um átomo, e assim o que ela faz? Ela constitui, ela cria então a tríade divina, só que aquela que vem com o vértice para baixo, né? É a tríade inferior, mas é divina também. Aí o que que acontece? Ela criando essa tríade divina, aí vem a ideia que nós falamos, né? Esse fio que está ligado sempre à vida, à causa,
primordial da nossa existência. E o que que acontece? Quando ela cria essa tríade cujo vértice é para baixo, o que que vai acontecer? Então, ela vai dar... Aí vem a ideia daquilo que nós conhecemos como a, a persona, né? Então, ela já vem a ligação com aquilo que é divino, que nós sabemos que nunca, nunca nós ficamos separados da vida, ou do Criador, ou de Deus, ou da mãe, não importa o nome que se dê, nós não temos como saber o nome, até porque nem precisamos de nome, mas nós sabemos que nós temos uma ligação com essa luz, né? Vamos considerar que seja luz. Mas esta luz, ela precisa de invólucros, opa, ela precisa desses invólucros para poder viver a sua experiência. Então, quando ela vem a manifestação, aqui nós temos, então, aquilo que nós conceituamos como o homem, né? Então, aqui é o corpo de um ser. Quando eu falo homem, estou falando do homem universal, não é no sentido de gênero. Então, aqui é toda essa caminhada em que ela desenvolveu em busca de conhecer-se a si próprio, ela deve passar por todos esses planos da natureza para poder um dia, quiçá, se conhecer. Só que o Logos, né, essa entidade onde nós estamos inseridos, ele não compulsa, ele não força ninguém a buscar aquilo que, de repente, uns buscam e outros não. Porque tem gente que acha que está tudo bem. A vida é essa daqui, quando morre acaba, mas existe um momento na vida de todos nós que a gente sente necessidade de saber quem somos nós e como nos encontrar. Então, esse corpo físico, ele de alguma forma, ele foi criado para isso, né? E há momentos em que, diante da nossa evolução, que às vezes a gente não tem como ajudar muito os devas, né, os elementais, na construção desse corpo. Mas hoje, talvez, a gente já tenha um pouco mais de habilidade e também de condição de ajudar na criação dos nossos corpos. Como é que nós estamos trabalhando para isso, né? Porque nós já estamos talhando o nosso próximo corpo. E nós, de alguma forma, a gente está talhando aqui agora através das nossas ações, né? Através do nosso corpo físico, nosso corpo mental, nosso corpo astral, nosso corpo mental. Então, nós estamos tendo oportunidade, de alguma forma, desenvolver um corpo cuja habilidade no futuro possamos fazer muito mais do que a gente faz hoje. Agora vamos inverter, né? A gente está falando dessa mônada que ela vem lá das profundezas ou vem lá das alturas, né? Agora nós vamos inverter o processo. Nós vamos começar a falar daquilo que a gente conhece, né? Que é o nosso corpo físico, né? Então vamos refletir a partir daquilo que nós compreendemos. E nem tanto também, né? Muitas vezes a gente não compreende muito o processo nosso de cada dia nesse templo sagrado, nesse templo divino, que é esse campo de evolução chamado planeta Terra. Então, vamos trazer como base o nosso corpo físico, que é o corpo ilusório. Ilusório não é porque ele não existe, é porque ele tem um tempo de duração, ele é efêmero, né? E avançar na direção do princípio átmico. Então, eis o homem, né? Aquilo que a gente, né, olha e acha que é. Então, esse é o conceito da ciência que analisa o corpo humano em todos os seus detalhes e minúcias. Então, para a ciência, este é o homem. Não vou dizer que todo o corpo, né, científico defende essa ideia. A gente sabe que a ciência está avançando e, de alguma forma, está trazendo muitas descobertas para nós. Então, mas esse é o conceito da ciência, por enquanto, de que eis o homem, aquilo que a gente acha que é um homem completo. Mas nós que somos
estudantes de teosofia, a gente sabe que não é bem assim, né? Então, para estudar os princípios e corpos do homem nos diversos planos da natureza, é preciso modificar e subverter esse conceito da ciência de quê? De que esse é o homem, né? Então, a gente precisa de dar uma refreada aí e começar a fazer uma investigação mais profunda, né? Para saber se de fato é isso ou se tem alguma coisa muito maior, muito mais interessante, muito mais sutil, né? Aqui nós temos aquilo que a gente, né, tem como base o corpo físico denso. Então, nós temos o esqueleto, nós temos a musculatura, nós temos o sistema nervoso, sistema circulatório, sistema linfático, sistema tubular e a pele. Uai, onde que está tudo isso? Como é que a gente não vê o esqueleto, não vê a musculatura, não vê os demais corpos, e a gente só vê aquilo que está por fora, que é a pele, que a pele encobre tudo isso daqui. Mas o fato de nós não vermos não significa que não exista, não é verdade? Então, muitas vezes a gente fala, muitas pessoas falam, não existe espírito, não existe alma. Não vejo, eu não conheço, né? Onde está isso? Então, nós também não vemos o esqueleto, nós também não vemos esses corpos aqui que estão inseridos, né? Que estão encobertos por essa pele. Então, é um caso a ser pensado, né? Então, o que que a gente pode continuar falando a respeito, né? O ocultismo, através de exercícios racionalmente aplicados, permite a libertação da consciência. Não digo todos os seres humanos, somos 8 bilhões, né, uma média de 8 bilhões no planeta Terra, nem todos pensam assim, né? Mas para quem estuda o ocultismo, já tem uma certa libertação dessa consciência. A gente consegue avançar um pouco mais, né? E atualizando nos veículos superiores e transcendendo os limites dos próprios veículos. Então, a gente consegue, né, de alguma forma, transcender aquilo que a gente conhece como corpo físico, como corpo astral e como corpo mental, né? E a gente pode ser levado a reconhecer-nos, né, como um ego, né, cuja as letras, né, são maiúsculas, indicando que não é o ego da persona, da psicologia, mas é uma individualidade, né? Aquilo que é considerado seidade, que faz com que seja aquilo que é em oposição ao não ser, né? Então, como é que é isso? Como que a gente pode compreender esse processo? Como que a gente consegue transcender a essas ideias e sentir? Porque não é acreditar. Não é o fato, não, eu acredito que eu tenha um corpo astral, que eu tenha um corpo mental, que eu tenha um corpo átmico. Não é nesse sentido. É muito mais profundo, é sentir. A gente precisa, né, fazer uma investigação e sentir com o nosso coração que essa é a nossa realidade. Depois do nosso corpo físico, né? A gente fazendo um caminho do físico para o sutil, né? Mas a gente sabe que tudo vem, né, das profundezas, daquilo que é mais sutil para o mais denso. Mas a gente está invertendo esse processo. Então, o corpo físico, falamos um pouquinho sobre ele, agora nós vamos ver sobre o corpo, o duplo etéreo, né? Que é aquele corpo da vitalidade, aquilo, fala-se que todos nós nascemos com uma quantidade de prana, e é esse prana que alimenta esse duplo etéreo. Então, nós temos uma configuração, claro que não é dessa forma, a gente tem, eu sou muito visual, eu preciso de ter alguma coisa que me dê uma condição, sabe? Para eu poder entender um pouquinho mais aquilo. Fala-se que nós temos, né, o duplo etéreo, ele é
um halo que nos circunda, que circunda o nosso corpo. Tem algumas pessoas que esse halo ele é mais extenso, né? Se expande mais, dependendo muito do conteúdo de cada um de nós, mas é uma configuração externa que alguns clarividentes conseguem ver. Então, o duplo etérico é o reservatório de vitalidade necessário durante a vida física, a reposição de energias gastas ou perdidas. Então, algumas pessoas, alguns clarividentes, conseguiram ver e acabaram, né, trazendo essa configuração para nós. O corpo astral, ele já é mais ovalado. Fala-se que o nosso corpo astral é um ovo, né? E onde a persona está inserida. Então, ele vem, né, também ele traz algumas cores, depende do conteúdo de cada um de nós, para que um clarividente possa ver as suas cores, as cores daquela pessoa que está, de alguma forma, se mostrando para o clarividente, mas fala-se que nós temos essa configuração de ovo, né, de ovalada, né, que nós temos, estamos sendo gestados dentro desse ovo. Aqui nós temos aquilo que a gente conceitua como corpo mental concreto. O corpo mental concreto, ele é necessário, assim como todo o físico, né, o material, como o astral, tudo é necessário. A natureza, ela é primordial e ela não erra, na verdade. Eu, pelo menos, penso que não. E o corpo mental concreto, ele tem essa configuração de compartimentalizar tudo. Porque pensem vocês, né, se nós saímos de casa e a gente perde a consciência ou tem um desmaio, a gente não consegue voltar. Então, nosso corpo mental concreto, ele é extremamente necessário e ele tem que ser muito bem cuidado, né? O corpo mental nos dá condição de fazer cálculos, nos dá condição de fazer tudo que a gente faz no plano físico, de alguma forma, tem muito a ver com o desenvolvimento do nosso corpo mental concreto. Então, nós não podemos negligenciar, achar que, porque ele é um corpo perecível, então a gente vai negligenciar. Não, muito pelo contrário. Tudo que a natureza nos dá tem que ser muito bem tratado. Então, o corpo causal mental superior, que é o nosso corpo causal que a gente viu no diagrama, ele tem mais ou menos essa configuração. Talvez não chegue nem perto disso, mas só para a gente poder ter uma noção. O corpo causal é o veículo da mente superior, e é um ovoide que se expande com a evolução e sob impulso de forças espirituais que vêm do interior. Eu já ouvi dizer que quando a gente tá tendo um contato com o corpo causal, é quando vem muitas ideias de formas geométricas. Quando a gente está lidando com muitas formas geométricas, é porque a gente está começando a desenvolver o nosso corpo mental abstrato. Então, ele tem uma configuração, talvez, muito mais interessante que essa, mas é pelo menos uma forma da gente poder entender, né? O mana superior ou corpo causal, ele tem a ver com a individualização. Por quê? Porque a gente conquista o nosso corpo causal quando nós nos individualizamos. Então, lembra que a gente estava falando sobre a mônada, que ela vem com todo aquele processo descendo na matéria e passa, vibra no reino mineral, vibra no reino vegetal, vibra no reino animal, e quando esses reinos não têm mais o que oferecer enquanto evolução, então está lá a mônada vibrando no reino animal. Chegou num ponto em que não tem mais o que ela possa aprender, então ela ganha o direito de ir para o reino hominal. Isso significa que ganha a mente, né? Que ganha
o corpo causal, melhor dizendo. A mente foi conquistada em meados da terceira raça raiz, com senhores divinos que nos dotaram com essa mente. Mas a individualização, ela é um direito daquele que já vibrou tudo aquilo que tinha que vibrar no reino animal. Então, consegue reencarnar numa próxima vida, num único corpo, num corpo humano, tendo o direito de ter uma alma. Aí começa a verdadeira saga do ser humano, né? Começa a porque daí o que que acontece? Não tem uma alma, né, que vai cuidar de várias formas. Aí nós é que somos responsáveis por todos os nossos atos. Por mais que estejamos mergulhados na ignorância, não tem ninguém que vem com uma varinha de condão e vai fazer a nossa vida ficar melhor daquilo que a gente produziu. Só nós mesmos é que somos capazes de fazer com que essa vida que muitas vezes a gente leva, né, numa distorção, né, pela própria ignorância, mas não importa, ignorante ou não, eu tenho que responder pelos meus atos. Por quê? Porque a cada atitude que eu tomo que desequilibra aquilo que foi criado com harmonia, eu tenho que equilibrar. Então, quando eu conquisto a individualização, eu conquisto essa porção divina, isso que se chama corpo causal, a alma, né? Então, é o nascimento da nossa alma. E essa alma, né, no corpo humano, ela persiste por sabe-se lá quantas encarnações que nós vamos vibrar nessa peregrinação com a única alma, que a gente não é cada vez que a gente reencarna, a gente ganha uma alma, não é bem assim. Pelo menos é o que a literatura nos informa, né? E antes da individualização, o fragmento da alma grupal participou como força animadora e após a individualização, o que era alma grupal converteu-se em corpo causal, tornando-se um veículo animado pela faísca divina que nele desceu do mundo superior. Então, quando a gente conquista o direito de ter uma alma, é o momento em que o Logos envia um raio do seu corpo, da sua mente, para animar aquele corpo físico. Então, fala-se, acho que é o Arthur Paulo, parece-me, ele traz uma descrição de como se fosse uma tromba d'água, é uma força que vem de cima e uma força que vai ao encontro. É uma descrição maravilhosa. Eu recomendo que vocês puderem leiam a esse respeito. E o corpo causal, ele é o repositório de todas as experiências através do qual o ego imortal passa nas sucessivas encarnações e das faculdades que aos poucos desenvolve no curso de sua evolução. Então, o corpo causal, aonde tem o corpo causal, só entram as coisas, as nossas experiências que não são densas. As experiências densas, elas ficam registradas no átomo permanente e quando a gente morre, todas aquelas informações atômicas, elas vão para o plano que o constituiu. E quando a gente retorna, por uma questão de magnetismo, a gente é atraído para aquelas experiências que estão ali armazenadas e a gente dá continuidade da onde a gente parou a nossa experiência anterior. O corpo causal, ele é constituído das três matérias superetérea, subatômica e atômica, e ele é o mais externo dos veículos do ego mortal. Eu fiquei pensando, e eu não sei onde que eu achei essa analogia do corpo causal. Então, digamos que o nosso corpo causal, né, ele é o mais externo dessa porção divina, então ele seja a casca do ovo, né? E dentro, a clara seria, digamos, a razão pura ou humana superior, e a gema é aquilo que é mais sutil, aquilo que é mais profundo em nós. Então, mas assim como o nosso corpo físico,
não tem nada separado, né? Como nós vimos, o corpo físico, nós temos o esqueleto, nós temos o corpo linfático. Engraçado que fica tudo aqui dentro, né? Dentro, está coberto por essa pele. Assim são as outras porções que estão dentro de nós. A gente não vê, mas nada está separado. Assim como nós também somos uma única unidade, né? O dia que nós tivermos a oportunidade de ter a percepção do que seja a unidade, eu acho que todos esses ensinamentos que a teosofia nos traz, ela é importante por conta disso, né? Assim, a alma grupal, que tinha sido a vida animadora, torna-se, por sua vez, animada. Então, aquilo que era a alma grupal, ela não é desperdiçada, né? Eu não sei qual o mecanismo que essas criaturas usam, né? Esses Chohans, os senhores do karma, senhores lipicas, então eles todos estão envolvidos nesse processo de evolução. Então, aquilo que, né, que era animada, né, assim como algo grupal, que tinha sido animadora, torna-se, por sua vez, animada. Então, ela torna-se animada porque ela constrói para si própria uma forma simbolizada que na mitologia antiga e pela ideia grega da taça é denominada pela história medieval do Santo Graal. Então, aqui, o Graal é o resultado perfeito de toda a evolução inferior e nele é deitado o vinho da vida divina. Que lindo que é isso! Para que a alma do homem possa nascer. E dessa forma, o que antes fora a alma animal, torna-se, no caso do homem, o corpo causal ocupado pelo ego ou alma humana. É poético. Desculpe, às vezes até me emociono eu mesma vou atrás, sabe? Isso daí não é da minha cabeça, daí é que eu, né, acabei procurando nos livros e encontrei essas definições. Então, aqui nós temos um símbolo do que seja o Santo Graal, né? Aquele símbolo que recebe a divindade, né? O líquido, o vinho, aquilo que é mais poderoso em nós. Lembrando que não é que o Santo Graal não é isso, não é esse o objeto. É alguma coisa, isso daí é só para a gente ter uma ideia, mas está longe de ser esse objeto, nada a ver com esse objeto. Aqui também é uma ideia do Santo Graal, né? A alma penetrando no corpo humano, só para a gente ter uma ideia, mais ou menos. Aqui seria o nosso corpo causal também. E agora vamos falar um pouquinho sobre o princípio búdico, né? Que a literatura não é tão extensa, tem pouca coisa, mas eu acho que é o suficiente para a gente poder entender um pouquinho, né? E aí nós temos a ideia do nosso corpo, né? Princípio, não corpo, princípio búdico, né? Ele é o tempo todo irradiando essa luz, emanando essa luz. O princípio búdico, ele é luminoso, ele brilha o tempo todo, né? Então, o princípio búdico, ele aparece como uma estrela emitindo raios em todas as direções, e o princípio búdico, ele é o veículo de Atman. E o princípio búdico, ele significa corpo dotado de luminosidade. É do corpo búdico que provém a luz, que ilumina a mente, a percepção do fato, é um insight do pesquisador, a iluminação do iniciado, a bem-aventurança do yogi e o êxtase do artista. Então, quando nós falamos sobre os nossos corpos densos com os nossos corpos, né, sutis, o que a gente pode considerar? Como Atman ele está ligado diretamente com o nosso corpo físico, assim o nosso Budi, né, o corpo, a porção, o princípio búdico, ele tem uma ligação direta com o nosso corpo astral e assim Manas superior tem uma ligação direta com o Manas inferior, com o nosso corpo concreto. Então, um está diretamente ligado ao outro. Então, quando nós
temos um corpo astral que está voltado para as coisas que edificam, é porque nós estamos, de alguma forma, conectados com o nosso corpo búdico. Por isso, a importância de nós estarmos atentos aos filmes que a gente assiste, à literatura, às nossas conversas, para que a gente possa, de alguma forma, despertar em nós esse nosso corpo, né? Fazer com que o nosso corpo astral ele seja um receptor ideal do nosso corpo, do nosso princípio búdico. E o princípio átmico, né? Que é o nosso palco de hoje. Fiz toda essa mise-en-scène para a gente chegar nessa ideia do princípio átmico. Então, o princípio átmico, ele tem uma luminosidade, ele irradia o tempo todo. Ele jamais deixa de irradiar a luz. Por mais coisas que a gente faça que não esteja contento, o corpo átmico, porque eu não tenho um corpo átmico, ele não é separado. Ele é um corpo que favorece a todos nós, todos os seres. Então, o nosso Atman, né, é a chama que nunca se apaga e é comparado com um ponto luminoso central irradiando-se em todas as direções. Atman é a porção divina conhecida como o princípio átmico e é o centro da vontade, tem a ver com o nosso poder da vontade. E nós, de alguma forma, se expressa como um desejo bem frágilzinho ainda, sabe? É, é o centro da vontade espiritual que nos conduz inexoravelmente pela eternidade através de todas as limitações, constituindo-se ainda mais sutil matéria do plano nirvana. A alma espiritual do homem é tríplice em sua natureza e ela é formada por três porções divinas, que é a Trindade, Atman, Budi e Manas. E essas três porções, elas são conhecidas também como nossa individualidade, tríade superior, e são princípios imortais. Estarão conosco até o último momento em que nós estivermos vivendo as nossas experiências no plano da matéria. Dessas três porções, o princípio átmico é conhecido como o veículo da consciência. A porção de luz denominado átmico pode ser imaginado expandindo-se e contraindo-se alternadamente com inconcebível rapidez. Atma, né, a vontade, e entre essas duas porções, que é o Atman, que está lá nas alturas, digamos, né, ou lá dentro, né, e o físico, né, são essas duas, entre essas duas tríades divinas, que é a tríade cujo vértice voltado para cima e a tríade inferior cujo vértice voltado para baixo, né, entre essas duas porções de matéria sutil e matéria densa, que é a tríade superior e a tríade inferior, existe uma ponte que em ocultismo dá-se o nome de Antakarana, que é justamente essa ponte, né? Então, aqui nós temos Atma, a vontade, aqui nós temos Budi, amor, sabedoria, e aqui nós temos Mana superior, inteligência ativa. Nós temos corpo astral, corpo mental e o corpo físico. Então, vocês veem que há uma ligação do Atman com o físico, Budi com o corpo astral e Mana superior com Manas inferior. E entre essas duas porções, nós temos aquilo que se chama Antakarana. E esse Antakarana, esse fio aqui, a tendência, através das nossas várias reencarnações, é esse fio, ele vai tomando proporções, ele vai se expandindo até que ele fecha essa possibilidade, esse vácuo que está aqui, essa lacuna, enquanto nós estamos vivendo as nossas experiências, e quando ele, né, se expandir totalmente, é sinal que nós conseguimos vivenciar aquilo que estava proposto para para o nosso espírito. Então, a gente consegue se libertar da matéria e faz com que essa essas porções, né,
divinas se entrelacem, como no começo eu mostrei a tríade divina e a tríade inferior entrelaçadas. Esse é o propósito, né? Como desenvolver Atman? Como desenvolver a força vinda de Atman? Pensar constantemente em Vidya, que é a sabedoria, inibição das atividades que trazem prejuízos e dores, a gente tem que estar atento a isso, não desequilibrar o sistema onde nós estamos vivendo, inibição das atividades que são desnecessárias, inúteis, nós sabemos o que pode e o que não pode ser feito. Todos nós sabemos quando a gente faz alguém sofrer, todos nós sabemos. Atman no plano físico é a vida da personalidade em qualquer encarnação, ela é plena, dinâmica e somente no plano físico. Por quê? Porque só no plano físico nós estamos com todos os corpos reunidos, né? Então, nós não podemos desperdiçar a nossa encarnação por qualquer coisa que venha, sabe, a nos desestabilizar. Então, a gente tem que ter muita consciência. Estamos com 7 corpos aqui agora. É um momento único, sabe-se lá quando nós vamos ter essa oportunidade de novo, né? E no plano físico é onde a vida encarnada se reflete e corporifica a vida do Atman, que é o aspecto mais elevado da individualidade. Autoobservação em relação aos pensamentos, sentimentos e ações, estar em estado de alerta, observando a ação que é o reflexo dos pensamentos e das emoções. Muitas vezes a gente fala assim, não, eu vou deixar para a próxima vida. Não, não faça isso não, gente. Sabe? Presta bem atenção. Tem que deixar nada para a próxima vida. Não precisa sair louquinho por aí, sabe? Querendo resolver tudo nessa. Mas quando a vida te der uma oportunidade, aproveita. Não deixa para resolver isso depois, porque nós somos capazes, nós somos dotados de uma vontade ferrenha que vem de Atman. Então, se nós ficarmos inertes, sabe? Se a gente apelar para, para a inércia ou para tamas, né? Que é aquilo que vai nos trazer a preguiça, eu acho que daí a gente não vai fazer jus àquilo que o universo está nos dando, que é esse corpo físico agora, sabe? Completo, sadio, sabe? Para que a gente possa compreender um pouco mais da vida, né? Como os veículos inferiores resistem ao processo de evolução? Com a ausência de sabedoria, dificuldade para compreender o funcionamento dos planos sutis. Opa, desapareceu? Eu vou voltar lá. Ausência de sabedoria, dificuldade para compreender o funcionamento dos planos sutis, preguiça para começar a dar os primeiros passos, falta de discernimento, identificação com a personalidade e ignorância. Então, a ignorância ela fica por último porque ela abarca todos os demais vícios que a gente desenvolve. A personalidade como instrumento do eu superior. Autocultura, né? É um trabalho que a gente tem que desenvolver, um estudo que a gente tem que desenvolver, a percepção, precisamos desenvolver a percepção, a aproximação de Atman pela ação auto-iniciada, com a prática do conhecimento e iniciar o processo de yoga, que é a união. Então, nós precisamos de praticar essa união com aquilo que é mais sutil em nós, porque yoga, ela tem, né, esse significado dessa união com aquilo que é mais denso, com aquilo que é mais sutil. A verdadeira força espiritual vinda de Atma é libertação das ilusões. Nós precisamos estar atentos que, quando a gente fala em ilusões, as pessoas pensam que essa ilusão ela é uma coisa que a gente não está vivendo, não, eu vou me beliscar assim. Não, não é isso. A ilusão é que é a tal da identificação. Então, quando a gente se identifica, autoidentidade com as coisas da matéria, isso é ilusão. Porque nós sabemos que nós
viemos aqui, vamos passar um tempo e daqui a pouquinho não vamos estar mais. Mas a gente vai retornar. Mas a gente, quando a gente retornar, que a gente não retorne pelo apego aos prazeres da vida, mas que a gente retorne pela vontade de colaborar com os outros, com as pessoas, para que eles também possam despertar isso que nós estamos, de alguma forma, tentando despertar, conquistando essa possibilidade. Essa libertação das ilusões, criar condições para elevar aos poucos nosso centro de consciência da personalidade para a individualidade, trilhar sistematicamente o caminho da Raja Yoga, que é a yoga real. Então, a Raja Yoga, né, que é yoga real ou união real, é uma classe da modalidade de yoga cujo foco é o desenvolvimento da mente do observador, utilizando para tal uma sucessão de etapas como a meditação dhyana e a contemplação samadhi. Nós precisamos de estar atentos, né, a essas práticas do yoga. Por quê? Porque Patanjali, ele desenvolveu uma sistematização para que a gente pudesse desenvolver essa compreensão da vida na medida em que a gente aquieta os pensamentos, né? Então, nós precisamos aprender a aquietar nossos pensamentos. Parar de pensar, ninguém para de pensar, mas que a gente possa, né, através dessa sistematização, desenvolver essa possibilidade de trabalhar e desenvolver, através das posturas, né, através dos asanas, essa possibilidade desse encontro consigo próprio. Nós não temos que buscar guru, não temos que buscar nada, nós temos que chegar num momento da nossa vida de plena compreensão de que nós somos responsáveis pela nossa evolução. E também somos responsáveis pela evolução daqueles que também querem caminhar junto conosco. De alguma forma, nós podemos ajudar alguém a despertar, assim como estão nos ajudando também. As 7 yogas como caminhos para a autoiluminação, primeiro a Hatha Yoga, que tem como objetivo a compreensão da união com Deus por meio do controle do corpo físico, da respiração e da vitalidade. O segundo é o Karma Yoga, que tem como objetivo a habilidade na ação e a perfeição no serviço especial, especialmente no nível físico. A terceira, a Laya Yoga, tem como objetivo levar o homem a procurar o domínio da vontade, o desenvolvimento e a expansão da mente para tornar-se absorvido no ser uno. A quarta, que é a Gnana Yoga, tem como objetivo estimular o homem a procurar pelo conhecimento, com C maiúsculo, e pelo domínio do intelecto e conseguir atingir a unidade consciente com o Supremo. A quinta, a Bhakti Yoga, tem como objetivo estimular o homem a procurar expressar e desenvolver a devoção e o divino amor, amor com A maiúsculo, em asas nas quais se eleva ao Supremo, permanecendo em comunhão e união mística com ele. O sexto mantra yoga usa o som e a fala como instrumento de poder e auxílios para a autorrealização. Mantra significa fala sagrada como instrumento de poder e pensamento. E a sétima, a Raja Yoga, que é ciência real, é um tipo de resumo sobre todo o restante, né, com relação às práticas de yogas, e ela usa os melhores elementos de todas as outras, formando um conjunto. A Raja Yoga é o mais confiável indicador para a eternidade e para a realização da verdade, com V maiúsculo. E é possível desenvolver Atman? Essa, uma pergunta. Atman é autoiluminado, autossuficiente e autodeterminado. Não se trata de desenvolvê-lo. Atman é Atman, né? O que precisamos fazer é oferecer condições para que ele possa se expressar em nossa vida,
Lembra quando a gente comentou a respeito de que ele tem uma conexão direta com o nosso corpo físico? Então, nosso corpo físico, nós podemos, de alguma forma, buscar capacitação para que a gente possa expressar esse Atma em nós, esse princípio divino. E a autoiluminação deve ser crescente e vinda do interior. Quando tentamos ser autoiluminados, autossuficientes e autodeterminados, o centro de nossa consciência vai se deslocando aos poucos para o interior e nossa vida passa a ser governada pela essência espiritual. Isso depende de cada um de nós. Quando a gente busca se espiritualizar, né? A busca da espiritualidade, em cada um de nós ela vai chegar para todos nós, sem dúvida. Uns vão antes, outros vão um pouco depois, mas vai chegar para todos nós. Mas quando chegar, que a gente esteja acordado. É preciso que a gente acorde para essa realidade. A energia é sempre a mesma nos vários níveis por onde a Atma se desdobra. Ao passar por esses níveis, em que vai se desdobrando na medida em que mergulha na matéria, esse princípio cria formas em que possa atuar refletindo seus aspectos. Vontade e desejo. A vontade assume nos planos inferiores, nos primitivos estágios da evolução humana, a forma de desejo. Então, Atma em nós, essa vontade que tem a ver com o primeiro aspecto do Logos, em nós, quando se expressa, nós somos muito preguiçosos, então acaba que isso fica um desejo frágil. Até quando a gente vai fazer uma meditação, às vezes a gente tem, que preguiça, não sabe? A gente tem, né, essa lentidão, sabe? Essa questão tamásica que reside em nós. Mas quando a gente aprende um pouquinho a respeito, quando a gente estuda a respeito, a gente consegue se libertar dessa preguiça e tentar fazer com que esse Atma, nem que seja por um segundo, ele possa vibrar em nós. E a luta entre a individualidade e a personalidade é sem trégua, é para todo sempre. Enquanto estivermos cumprindo o nosso dever aqui enquanto encarnados, sabe-se lá quantas vidas, não vai ter trégua entre a persona e a nossa individualidade, porque um quer se libertar, mas o outro quer ficar. E essa intensidade crescente, até que o desejo ele seja completamente vencido e a vontade espiritual do eu superior, ele consegue assumir essa supremacia. A função de Atman no aprimoramento do caráter é a ação que representa uma parte muito importante no desenvolvimento do nosso caráter, pois pensamentos e emoções tendem a materializar em ação. E na mudança de nosso caráter, nós devemos reformar nossos hábitos e emocionais e mentais. No entanto, enquanto pensamentos e emoções não se expressarem em ações, não pode efetuar qualquer mudança fundamental em nossa vida, porque não bastam as intenções. Então, aquilo que a gente aprende, sabe, enquanto aprendizado, enquanto condição para que a gente possa mudar um pouquinho a ética, o nosso caráter, então, a gente tem que expressar de alguma forma em ações, porque não basta ficar nas intenções só. E o exercício da vontade, procurar recordar a verdadeira natureza e qual o nosso propósito de vida. Desenvolver técnica para ter controle sobre todos os veículos inferiores. É esse o propósito da mônada, né? Eu acho que isso aqui a gente já falou um pouquinho, isso aqui também, eu acho que vamos caminhar para a vontade, para o final, né? A vontade divina está sempre presente no centro de toda a alma humana, como força potencial de infinita voltagem. Aparece como desejo nos estágios primitivos da evolução humana, de acordo com o desenvolvimento dos veículos inferiores, e fornece a força motriz da ação comum. Então, nós temos a regulação da atividade, que é vencer a resistência dos corpos físico, astral e mental. Atman é o último princípio em nosso interior, o âmago do nosso ser espiritual, e através da vontade espiritual. E seu principal instrumento regula, energiza e controla
todas as forças e os veículos com os quais essas forças operam. Foi este poder fundamental, controlador e pleno de energia dentro de nós que nos conduziu em segurança pelas eternidades, até o presente estágio da evolução, e que é a garantia de nosso triunfo final sobre as imperfeições, fraquezas e do atingimento de nosso glorioso destino. Existe um ponto de chegada ou um fim para o homem que atingiu o princípio átmico? Em Luz no Caminho está escrito: a alma do homem é imortal, e seu futuro é o futuro de algo cujo crescimento e esplendor não têm limites. Entrareis na luz, mas não tocareis a chama. Atma é a meta final dos esforços do homem para atingir a consciência espiritual. O homem se liberta das experiências físicas, é o limite da autorrealização, no que concerne à evolução humana. Outras sendas abrir-se-ão para o homem que se iluminar. No homem que já atingiu a perfeição, a mônada, a individualidade, a personalidade, estão em perfeita harmonia. Tornai-vos aquilo que já sois. Gratidão. Gratidão, irmã Jô. Maravilha de palestra. Eu que agradeço, É tão bom, Samira. você vai falando e a gente vai recordando aquilo que a gente já leu, já viveu e vamos viver. Parabéns. Obrigada. Temos muito a fazer, nessa vida, né? Nessas vidas, né? Melhor, nessas encarnações, porque a vida é uma só. Verdade. Vamos abrir os microfones. Quem tiver pergunta, fique à vontade. Ronaldo, Ou não, ou pode perguntar. acrescentem, né? Podem acrescentar algumas coisas também. A minha pergunta eu não sei se você já assistiu aquele filme da Lucy, que ela tomava uma coisa e ela conseguia usar 90% do cérebro. E a minha pergunta é se teria alguma possibilidade disso acontecer com o ser humano, usar assim, um percentual grande do cérebro para diversas coisas. E também eu também queria perguntar sobre experiência fora do corpo, né? Qual o processo pelo qual isso acontece? Olha, eu não assisti o filme que você se referiu. É Lucy o nome do filme. Não, não assisti. Mas com relação a gente utilizar o cérebro, eu acho que nós ainda estamos muito aquém. Nós somos muito frágeis ainda. Mas isso não significa que não seja possível. Einstein até li hoje uma postagem que foi feita no, não sei qual grupo aí, que tem tanto grupo, e que fala que ele fala sobre o amor, né? O que ele fala para a filha dele que ele tinha descoberto, né, a vibração do amor. Ele fala de uma forma muito linda, sabe? E eu acho que todos nós podemos acessar essas informações. Talvez nesse momento da nossa evolução, pelo fato de nós estarmos bastante aquém ainda desse propósito divino, eu acho que a gente não consegue manter esse estado de busca. Como eu falei, às vezes a gente vai fazer uma meditação, mas tem tanta coisa, né? Ai, eu tenho que pagar a luz. Ai, sabe? Ai, porque o cachorro do vizinho está latindo. Ai, porque o barulho do avião. Então a gente é muito frágil. E quando se a gente consegue, de alguma forma, ouvir todos os barulhos ao mesmo tempo e não se identificar com nenhum deles, mas estar consciente do teu pensamento naquele momento, consciente da ligação do pensamento e do coração,
talvez a gente consiga, por alguns segundos, acessar alguma coisa, mas a gente não consegue manter. Essa é a minha opinião, sabe? Porque basta que quantos seres que a gente conhece que têm essa capacidade, por exemplo, como o Blavatsky. Nós temos seres hoje em dia que, que despontaram nesse cenário espiritual, não diria ocultista, porque eu acho que seria meio complicado a gente falar sobre isso, né? Que as pessoas são ocultistas, eu acho que ainda não somos, que de repente se perderam, né? Se perderam pela vaidade, se perderam pela ilusão, se perderam por conta de tudo. Então, acho que a nossa humanidade, ela está ainda desejosa de muito, muito, muito aprendizado, para que a gente possa corresponder a essa cobrança, ou não exigência da natureza, sei lá, sabe? Porque nós podemos chegar a esse ponto, sabe? De ter uma noção profunda sobre a vida, mas qual o propósito, de repente, da gente querer fazer, já pegando um gancho na tua pergunta, qual o propósito nosso de querer atingir algum estado? Para quê? O que eu vou fazer, de repente, se eu conseguir fazer um desdobramento? Eu acho que não é esse o nosso propósito. Eu acho que o objetivo do ocultista não é esse, não é buscar sentir isso ou sentir aquilo. Se sentir, ótimo. Se tiver uma experiência, ótimo. Mas eu acho que a gente tem que deixar, sabe, isso em stand-by, porque senão prejudica a nossa caminhada. Nós não precisamos disso. Nós precisamos sentir amor, nós precisamos amar, nós precisamos respeitar, nós precisamos desenvolver o primeiro objetivo da sociedade teosófica, no qual foi o que Blavatsky trouxe, que é a gente tentar ser fraterno. Eu acho que essa é a maior contribuição que nós podemos dar, sem querer alguma coisa sobrenatural. Eu, pelo menos, penso dessa forma. Não sei o que os irmãos acham disso. A gente já faz besteira dentro do corpo, vai querer fazer coisa fora aí, né? Não é mesmo? Pois, Já faz eu, besteira aqui, já faz uma série de coisas estranhas. Ainda vai querer sair fora do corpo, né? Quem sabe um dia que nós possamos viver no nosso corpo, é dado esse presente para a gente sair fora do corpo, né? Agora, a sua palestra, parabéns. Vou falar assim uma frase que eu sempre escuto nas palestras, assim, conhece a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. A sua é, palestra é exatamente isso aí, né? O autoconhecimento. Parabéns. é. Obrigada, querido. Eu Obrigada. acompanho você sempre, viu, É, na, na, na ST aqui, todo dia. Acho que é quarta-feira que você faz, né? quinta, Quinta-feira, é isso. isso, quinta-feira, 7h30 da noite. Recomendo a isso. todos aí, viu? Obrigado. Imagina, eu que agradeço pelo carinho. Irmã Jô, Oi, me permite aí um comentário na sua palestra? por favor. Primeiro, agradeço a sua presença aqui na loja Raj Yoga, realmente foi muito interessante, né? Tudo que você acrescentou, né? E só gostaria de realmente fazer um acréscimozinho aí em tantas coisas maravilhosas que você expôs, né? Que existe um livro na literatura teosófica que, apesar de ter saído pela editora não teosófica, mas pela editora Pensamento, que foi de um dos presidentes da Sociedade Teosófica, que foi o Jorge Arundale, que é Uhum, um livro chamado Nirvana. Esse uhum, livro, o Jorge Arundale, ele realmente descreve
as suas experiências no plano búdico, né? E também no plano átmico. E ele foi um homem que viveu não só uma vida teosófica, mas foi um grande maçom, foi um grande bispo da Igreja Católica Liberal, vivenciou todos os movimentos internos da Sociedade Teosófica e realmente realizou muitas coisas que os teosofistas acham que podem ser apenas coisas teóricas, mas a gente sabe que esse povo do Oriente, né, os, os indianos e todos aqueles que viajaram para a Índia, tiveram instrutores lá, como todos aqueles ingleses, como Anibesa, como Leadbeater, que tiveram a oportunidade de ir para a Índia, né? Jorge era um dele, que foi uma pessoa que, quando nasceu, né, Madame Blavatsky escreveu um bilhete para ele, quando ele tinha lá, sei lá, 2, 3 anos de idade, chamando ele de Shela, ou de discípulo, porque ela percebeu naquela alma um discípulo realmente dos mestres de sabedoria. Então, Arundel descreveu o Nirvana, ou a realidade do plano átmico, como um relâmpago congelado. Então, vocês vejam bem que uma pessoa, para ela escrever isso num livro, das duas, uma, né? Na nossa pequena ignorância, a gente pode imaginar que a pessoa está inventando, que a pessoa está criando. Agora, quem tem essas experiências profundas, né? O nosso irmão aí está preocupado com a projeção astral, né? Saiba o irmão Ronaldo aí que existem projeções muito maiores do que essa do plano astral e que são obtidas quando você vive a sua natureza interior através da meditação, que foram os passos que a irmã Jo também colocou. Quando você pratica a sua meditação, a sua yoga, que você precisa descobrir qual é o yoga que se adequa ao seu temperamento, né? E a partir daí você passa a vivenciar o seu mundo interior, que é a verdadeira fronteira final, até conhecer realmente o plano mental abstrato, até conhecer a unidade do plano búdico e até conhecer realmente esse ponto de onde ninguém pode errar, que é o plano átmico, que está no centro de tudo, de todos e que move a nossa vida. E é por isso que nós estamos juntos aqui. E a fraternidade, ela se manifesta principalmente no plano búdico e no plano átmico. E isso tudo nos une de coração a coração, porque só existe um plano, né, espiritual que originou e que está nos unindo de coração a coração. Agora precisamos nos despir das nossas personalidades, até das nossas individualidades, se assim quisermos, e buscar esse ponto de unidade, de união com todos, e que realmente eu só quis salientar a vida desse grande teósofo que foi Arundel, porque ele não é muito comentado aqui no Brasil. Se fala muito de Blavatsky, de Leadbeater, de Anibesa, agora está se falando muito de Geoffrey Hodgson, mas Jorge Arundel realmente escreveu muitos e muitos livros que vale a pena ler, porque ele viveu realmente tudo isso que a gente leva como teoria. Então, uma vez mais, parabéns, Jô, pela sua conferência aqui na nossa loja Raja Yoga, né, que deveria ser a loja do yoga aqui, né? Mas sabemos que é difícil esse caminho da yoga real, mas fica aí o fraterno abraço aí para a friorenta
Curitiba, onde nós temos tantos teosofistas, tantos teósofos aí. Estamos irmanados com vocês, não só no frio, mas dentro dessa maravilhosa teosofia que a gente estuda, tá? Grande abraço. Obrigada. Obrigada, meu Aí, querido João, eu vou só irmão. completar que eu ia falar para você. Todos nós vamos ter experiência fora do corpo logo, logo. Né? Todo mundo, esses 8 Sim, bilhões, sim. vai tudo ter. Até esse gato aqui vai ter experiência fora do corpo. Nós todos, né? Um dia todos nós vamos nos libertar. Por enquanto, nós ainda estamos muito identificados com a forma. Eu acho que não vai ser tão fácil assim, não. Mas, ora, o primeiro passo é igual ao último passo. A hora que a gente conseguir dar o primeiro passo, talvez a gente se liberta um pouquinho. E a gente está, já podíamos estar num patamar pior, né? Eu acho que a própria Blavatsky disse que se a teosofia conseguir passasse dos 100 anos, talvez a gente, né? E ela disse que é a ponta do iceberg, é a ponta. Tem muita coisa para a gente conhecer, tem muita coisa. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler aquele livro. Eu não li ainda, só li algumas partes. Tuco, de Blavatsky. Nossa, se vocês pegarem aquilo lá para ler, assim, sabe, traz umas Pode soletrar, por narrativas. favor? É Tuco? Tuco, T-U-C-O? Tuco, Tulku, Tuco, de Ah, ok. Blavatsky. E então, veja que foi Tiver aquilo há mais de 100 anos atrás. Isso, esse. Aham. É impressionante as narrativas das experiências. São coisas que a gente fala, como Lançamento da assim? editora Teosófica aí, saiu nos últimos Isso, meses. isso. Olha aí, ó. É Teosofista o não tamanho vai, dele. vai esgotar o karma de tanto ler livro, né? Não, e parece que parece sonho o que se fala, né? E é tão profundo, e, na verdade, é, queria que o irmão não se ofendesse com, eu não sei se eu fui indelicada em falar, mas eu acho que é por aí, sabe? Vamos nos preocupar com coisas mais imediatas, sabe? Porque é como o Antônio falou, daqui a pouco, toda essa humanidade vai estar aí fazendo essas experiências, mas não é isso o mais importante. Não é isso o mais importante, meus queridos. Para mim, eu vejo muito mais importante a gente ter um olhar de delicadeza para com o outro. Aquele filósofo Emmanuel Levinas, ele fala que quando a gente está num carro, por exemplo, e se aproxima um mendigo, e a gente rapidinho fecha a janela do carro, ele fala que às vezes o mendigo ele não, ele vai pedir alguma coisa, ele vai pedir um dinheiro, alguma comida, mas o que ele quer é ser acolhido. Se a gente olhar para ele com um olhar de compaixão, ele é meu irmão, né? Mesmo essas criaturas que fazem aberrações para ti, eles não são monstros, eles só estão mergulhados na ignorância. E nós temos que estar aqui para ajudá-los a despertar. Então, a gente tem que se preocupar com isso agora. Tentar, de alguma forma, emanar, olha esse ritual de cura, que coisa mais linda, emanar reverberar na direção de todos, essa possibilidade do despertar de cada um de nós, né? Porque na medida que a gente ajuda o outro a despertar, nós também nos despertamos. Eu acho que isso é o mais importante para todos nós, né? É, sim. Parabéns, Bom, viu, Ju? Heitor, quer falar? Boa noite. Eu só quero dar parabéns para ela. Achei ótima a palestra e, e a gente precisa realmente estar sempre ouvindo para que possamos ter a certeza de que estamos no caminho. É isso aí. Muito obrigada, viu, João? Obrigada a Muito você, querido. obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada.
Salvador quer falar. Bom, queria dar os parabéns, Jô, porque muito bem apresentado e também muito bem ilustrado todo o trabalho. Eu perdi o Obrigada. começo porque eu chego aqui às 8h40, Uhum. então eu cheguei meio tarde, mas deu para perceber bem. Só queria acrescentar uma coisa, que Pois não. você mostrou aquele slide da correspondência entre o triângulo superior, que é a individualidade, e o triângulo inferior, que é a personalidade. O interessante é que o mental superior se conecta com o mental inferior, o búdico com o astral e o Atma com o físico. Uhum. Está bem isso ilustrado. É por esse motivo que a iluminação só pode ocorrer neste plano. Sim, Ali onde o Atma consegue a máxima concretização da sua vontade, do seu jeito de ser. Então, não adianta a gente pensar, bom, no astral eu continuo. Não é bem assim. No astral você vai colher os frutos, e no mental também. Mas a ação que gera a evolução é aqui no plano físico. é verdade. Aqui e agora, a todo instante, toda hora. É, é Só isso. verdade. Obrigado. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada. Senhor quer falar. Primeiramente, parabenizo a irmã pela palestra, pelas orientações que nos foram concedidas aí pertinente à vossa própria palestra. Um ponto que eu gostaria também de acrescentar, né, que assim como todo ser humano tem seus veículos, mas também há os princípios, né, principalmente os superiores, porque na atual humanidade a maioria ainda não tem este veículo búdico. E a maior prova disso é justamente essa questão da própria expressão deste veículo búdico, né, como na atual humanidade um princípio, a expressão dessa unidade, dessa fraternidade. E nós podemos ver isso como o próprio Mestre Jesus, né, o próprio Cristo ali, quando ele diz, amai o próximo como a ti mesmo, justamente porque ele sabia, estava muito além daquela antiga lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e que ele sabia que toda essa expressividade desse corpo crístico ou corpo búdico, o mal que eu faço para o meu próximo, estou fazendo mal para mim mesmo. Porque é um estado de consciência que vai abarcar os diversos veículos, as diversas consciências, os diversos reinos manifestados. Então, alguns realmente ali, o próprio Siddhartha Gautama, o próprio Jesus Cristo e tantos outros personalidades que se fundiram com esta essência divina e que realmente ali eles fizeram essa transmutação alquímica aí e essa fusão para poder realmente constituir um veículo búdico, né, um veículo átmico. E são os Mahatmas, essas grandes almas. E que nós sabemos que a maioria da humanidade só tem esses lápses, né, esses princípios, que vez momento ou outro, ele faz alguma manifestação, né, até mesmo de uma forma mais simplória, né, assim como também o irmão Osmar comentou, o irmão Salvador, toda essa relação entre o corpo emocional e o corpo búdico, né, essa conexão direta que vai do coração, né, esses aspectos mais de uma jornada um tanto mais lenta entre o mental concreto e o mental abstrato, assim também como essa conexão direta entre o corpo físico e o corpo átmico por meio da vontade, né, que se manifesta. Então, existe toda essa relação, essa comunicação, toda essa expressividade que acontece não em prateleiras, né, como a gente utiliza
Uhum. Por exemplo, como forma de didática de ensino, mas que de fato acontece tudo ao mesmo tempo, né? Se interpenetrando veículo por veículo, vibrações por vibrações. Então, deixo meus parabéns aí à irmã Jo pela excelente palestra, né? E que possamos aí sempre poder captar e expressar esses aspectos mais elevados do ser humano. Agradeço. Obrigada, irmão Heitor. Alguém mais deseja falar? Bom, então vamos ao chat. Henrique Cesaretti. Gratidão, irmã Jo, excelente palestra. Boa noite a todos. Rosa Maria. Meus parabéns, Jo. O tema é profundo, abstrato, mas você soube ser didática. Gratidão. Obrigada. Deixa eu ver se tem mais aqui. José Salvador. Parabéns, irmã Jo. Foi muito profunda aí. E bela exposição de tantos preciosos. Alexandre, excelente palestra, irmã Jo. Gratidão pela bela exposição de tantos preciosos. Irmã Jo, mais uma vez, excelente palestra. Você Obrigada. está convidada para vir outras vezes. Tá certo, A tá certo. loja te convida sempre. Tá bom, querida. Sempre que puder, eu estarei presente com vocês. A semana que vem teremos a palestra do irmão Heitor, que Uhum, falará sobre atitude teosófica. tá certo. Todos estão convidados. É palestra online. Tá bom, obrigada. Então, vamos encerrar a loja com o mantra da unidade. Ó vida oculta que vibras em cada ato. Ó luz oculta que brilhas em cada criatura. Ó amor oculto que tudo abranges na unidade. Saiba todo aquele que se sente uno contigo. Ele é por isso mesmo, uno com todos os outros. Paz, paz, paz. Que todos tenhamos paz. Que todos sejamos felizes. Que todos vivem em paz. Que sejamos felizes. Om Shanti, Shanti, Shanti. Gratidão.